Uma boa noite a todos. Estamos aqui reunidos hoje para estudar mais um pouco, então, do Evangelho. O que nos diz a mensagem do dia de hoje? Evite a violência interna. Não deixe quebrar-se a sua ordem interna, a harmonia dos seus pensamentos e sentimentos. Não é só a violência externa que existe. Quando você se violenta internamente, surgem dificuldades e dores. Quando se preserva, vêm as salutares disposições e você vive feliz. Para ter bem-estar interior, tudo melhor compreender, conservar a paz e direcionar-se para o que é correto e digno, defenda a bondade do seu coração, a presteza de sua mente, a luz do seu espírito e a beleza de seus ideais. É ter sabedoria, guardar a ordem interior. Olha que interessante isso, né? Ele está nos direcionando, nos dizendo, né, que não devemos ter violência interna. Como é que a violência interna acontece? Ela acontece com os nossos pensamentos. Às vezes tu está bem sereninho, assim, aparentemente, mas a tua mente está borbulhando. Tu está pensando com raiva, com mágoa, com ódio. Tu está com aquelas coisas bem complicadas, às vezes, né? Às vezes é uma situação que te aconteceu durante o dia e tu não consegue esquecer. Tu direciona o teu pensamento 24 horas para aquilo. Então a gente tem que ter esse cuidado de não se violentar internamente. Nós temos a violência externa, que a gente sabe, né? É um tapa, uma batida, uma pancada, é fora. Mas a de dentro é muito pior. Ela faz um estrago bem grande. Então, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, com a nossa forma de ser. Procurar direcionar o pensamento, fazer uma prece, mudar de rumo, como está pensando, para que tu não sofra tanto. Isso é ter sabedoria. Então, vamos fazer força para que isso aconteça e para que a gente não se torture mentalmente com as situações que nos acontecem. Porque as situações são aprendizados, momentos que a gente tem que tirar o aprendizado. O que isso quer me ensinar? E às vezes a gente, por orgulho, por egoísmo, por forma torta de pensar, fica se batendo mentalmente, né? Aí não dorme de noite, quando dorme acorda, fica pensando na situação. Faça uma prece, peça força, coragem e vamos seguir em frente. E vamos usar a sabedoria para que a gente não sofra tanto. Que Deus nos ajude e que a gente realmente consiga direcionar os pensamentos para coisas boas, né? E quando alguém faz alguma coisa para a gente tem que pensar assim, não é para mim que ele está fazendo. Quem é que abriu a conta? Fui eu ou foi ele? Pense, se ele fez mal para mim, ele não fez para mim. Talvez aparentemente ele tenha feito para mim, mas na realidade ele fez para ele, porque a dívida é dele, não é minha. Eu não tenho que carregar essa dívida. Então vamos pedir para Deus força, coragem para que a gente entenda e realmente consiga fazer isso. Isso é um aprendizado e às vezes custa um pouquinho, mas é só a gente ir treinando o corpo que a gente consegue fazer. Então convido a todos para que nesse momento elevemos o nosso pensamento ao Pai, rogando a Ele amparo e proteção. Vamos pedir para a Lia, que vai fazer o Evangelho na noite de hoje, que ela seja iluminada e que possamos sair daqui mais fortalecidos com a palavra do Evangelho. Que assim seja. Que assim seja.
uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, na noite de hoje, nós vamos dar sequência no Evangelho, capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, e nós vamos ler a instrução do Espírito israelita, onde ele vai nos falar da nova era. Eu vou fazer a leitura do Evangelho e depois nós vamos estudar e entender essa passagem tão importante. Porque esse Espírito israelita, ele quis nos mostrar que conforme o tempo, conforme a maturidade espiritual do povo, veio os ensinamentos de Moisés, de Jesus e agora para nós com o Espiritismo. Então o texto começa dizendo assim: Deus é único e enviou Moisés como seu mensageiro para torná-lo conhecido, não apenas aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi escolhido como instrumento de revelação divina, por meio de Moisés e dos profetas. Assim, as dificuldades enfrentadas por esse povo serviram para chamar a atenção da humanidade sobre Deus. E assim, pouco a pouco, foi sendo retirado o véu que ocultava a compreensão da divindade. Os mandamentos trazidos por Moisés contêm a base da moral cristã. Entretanto, os ensinamentos foram limitados pela interpretação da época. Isso ocorreu porque os povos ainda não estavam preparados para compreendê-los plenamente. Mesmo assim, os 10 mandamentos serviram como guia para a evolução da humanidade. A moral ensinada por Moisés era adequada ao nível daquele tempo. Os povos eram ainda pouco desenvolvidos moralmente. Por isso, necessitavam de práticas materiais como os sacrifícios, os holocaustos. Eles praticavam essas práticas, ajudavam a ligar o homem a Deus de forma mais concreta. Com o tempo surgiu Cristo, trazendo uma moral mais elevada e mais espiritualizada. Jesus ensinou o amor ao próximo, caridade e o perdão. Sua mensagem busca unir os homens como irmãos. Essa moral tem o poder de transformar a humanidade. O progresso espiritual é uma lei natural da vida. Nesse contexto, surge o Espiritismo como instrumento de evolução. Ele amplia o entendimento sobre a vida e o futuro espiritual. E assim nós temos Moisés, que iniciou a missão, Jesus deu continuidade e o Espiritismo veio completar. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Então, nós já vimos aqui nesse capítulo 1, a primeira revelação, que foi Moisés, que Deus, então, através de Moisés, envia os 10 mandamentos. A gente já viu isso tudo. E ele vai, então, liderar esse povo na luta na libertação da escravidão, os anos no deserto, as tábuas da lei. Aí depois vem Jesus, que é a segunda revelação de Deus para a humanidade. Jesus foi o espírito mais perfeito que já pisou no orbe terrestre. E ele trouxe o seu principal ensinamento, o amor. Ele não só falou e ensinou, mas viveu com toda a intensidade o amor universal, que nós ainda não compreendemos. Ele chamou Deus de Pai e ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. E aí, meus irmãos, entra a primeira questão para nós. Vamos analisar assim: Jesus
o espírito mais perfeito que já pisou na Terra, toda a sua evolução moral, ele já era um Cristo quando ele encarnou aqui como homem. Ele sabia que, apesar de toda a sua evolução, de toda a sua superioridade, a vontade de Deus ainda era muito melhor do que a vontade dele. E aí nós, imperfeitos, ignorantes, quantas vezes nós questionamos as vontades divinas, as decisões divinas, as escolhas divinas para a nossa vida. Nós olhamos situações, pessoas e até a nós mesmos e a gente diz, isso não está certo, isso não pode acontecer comigo. Vocês já pensaram se Deus fosse humano? Já tinha nos abandonado há muito tempo. Graças a Deus, Deus é Deus. Porque senão nós já estaríamos sós. Então, quando nós vamos pensar em questionar uma situação que vem para nós, para nossa evolução, vamos analisar isso. Nós não somos Cristos ainda. E nem nunca seremos deuses. Somos filhos de Deus. Mas nós temos uma caminhada muito longa para chegar a espírito superior. Então vamos aceitar mais e reclamar menos. Vai ser muito bom para nós. Mas seguindo a ideia do Evangelho e o texto, né? Quando chega então essa terceira revelação, que é o Espiritismo, que foi codificado por um homem, mas ela é baseada nas instruções de espíritos, a gente percebe então que esse movimento veio para auxiliar e muito mais para explicar todos os ensinamentos de Jesus, porque tinham ficado muito incompreendidos. Jesus falou por parábolas, falava sobre agricultura, sobre pesca, ele falou a linguagem daquele povo que ouvia ele, mas mesmo assim os ensinamentos eram muito maiores, muito avançados para as pessoas, porque Jesus falava de perdoar o inimigo, de amar um ao outro como irmãos. As pessoas não entendiam isso. Então, essa é a mensagem principal que o espírito israelita traz para nós, falando dessa nova era. Então, a gente pode analisar da seguinte maneira. O povo hebreu escolhido, então, para receber os 10 mandamentos e desenvolver a fé. Os 10 mandamentos se tornaram a base moral ensinada por Jesus e influenciaram a humanidade e nos influenciam até hoje. Na época de Moisés, os povos eram ainda pouco evoluídos e não compreendiam uma adoração a Deus sem os sacrifícios. Lembram que eles sacrificavam pombos, carneiros? Então eles precisavam dessa questão material. Nós ainda até hoje tem pessoas que faz promessas, né, que precisa dessa coisa palpável para achar dessa ligação com Deus. Então Moisés precisou instituir, além dos 10 mandamentos, todas as leis que estão na Torá. E nós seguimos esse mesmo caminho. Nós temos os 10 mandamentos, mas nós ainda temos Código Civil, Penal, um monte de leis que nos regem. Isso quer dizer, nós ainda continuamos precisando que alguém nos governe, nos instrua, nos coloque ordem, senão estaríamos talvez fazendo grandes barbáries. E aí nós vamos fazer uma observação aqui, fazendo uma comparação dessa nova era com a Páscoa. Nós comemoramos ontem o domingo de Páscoa, né? Então, foi um feriado na sexta, o sábado e o domingo. E todos nós que temos uma ligação cristã, a gente tem e traz ainda dentro de nós aquele respeito, aquele cuidado, aquele ritual com a Sexta-feira Santa. Né? Muitos de nós, a gente não come carne na família, não trabalha, se vai assistir TV, tem canais que passam filmes de Jesus.
nos templos, nas igrejas, são lidos os textos representando aquela história. Outros locais, eles fazem uma representação, um teatro, encenando toda aquela situação que Jesus passou. Então, isso tudo dessa crucificação faz parte da Sexta-feira Santa. Aí vem o sábado. Lá na época de Jesus, o sábado foi um dia de silêncio, de introspecção. Os discípulos de Jesus e muitas pessoas que seguiam Jesus estavam assustados, porque foi no calor da emoção, aquele povo gritando: crucifica-o, crucifica-o. No dia seguinte, ou após, ainda na sexta-feira, quando Jesus é morto na cruz, as pessoas começam a se dar conta da grandiosidade que foi aquilo. E muitos começam a se perguntar: será que foi realmente necessário? Então, aquele sábado, muitos desses seguidores de Jesus estavam escondidos, introspectos, meditando, assustados até. E nós? Como é o nosso sábado? Geralmente a gente faz tudo o que não fez na sexta. Faxina, comida, compras, prepara a festa. Né? A gente quer aproveitar aquele dia de ontem que não fez nada. E aí a gente se dá conta que nós pulamos o dia mais importante, que é a introspecção, que é o olhar para dentro de nós e entender que o sacrifício de Jesus veio ensinar sobre propósito, persistência, sobre coragem, fé e amor incondicional a Deus. Porque tudo é transformação e essa transformação acontece dentro de nós. Ela acontece no silêncio, ela acontece quando nós nos introspectamos, quando eu fico fechada dentro de mim. Eu faço uma análise de como é as situações. Eu quero citar uma frase do cantor Paul Simon, quando ele compôs The Sound of Silence, ele diz assim: o flash de uma luz dividiu a noite, e eu ouvi o som do silêncio dizendo: ouça as minhas palavras para que eu possa te ensinar. E aí a gente pode se perguntar assim: quantos de nós somos capazes de ficar em silêncio e pensar na nossa própria Páscoa, ou seja, na nossa própria passagem, na nossa cruz, não como um madeiro, mas como um propósito, como um projeto? Nós temos dificuldades com o silêncio. Nós precisamos do barulho, nós precisamos do movimento. Tem pessoas que se submetem a um relacionamento tóxico por medo de estar sozinho fisicamente. Nós não valorizamos o sábado. Nós não entramos para dentro de nós para compreender essa situação. Seguindo a comemoração da Páscoa, na época de Jesus, no domingo, uma mulher inconformada com o que havia acontecido, queria se despedir de Jesus, passar óleo no seu corpo e, enfim, fazer todos os rituais que era da cultura deles. Maria Madalena não se amedronta, ela sai da sua zona de conforto, enfrenta os perigos e vai até o túmulo. O que ela vai encontrar? Um túmulo vazio. E quando ela olha para o lado, ela vê Cristo envolto em toda a sua majestade e luz, e ela se torna a grande testemunha da verdade. Cristo vive. E o nosso domingo? Chocolate, ovos de Páscoa, festas. Mais uma vez, a transformação moral dos velhos para os novos hábitos ficou de lado.
Então nós ficamos revivendo o sacrifício da sexta, fazemos o auê do sábado, esperamos o domingo, o milagre. Há quantos séculos nós estamos repetindo isso? Há quanto tempo, então, não vamos falar de séculos, não temos um século de vida encarnado nessa encarnação? Todas as nossas Páscoas não é assim? Eu revivo o sacrifício da sexta, eu aproveito o sábado de aleluia, eu espero o milagre do domingo. Será que é esse o propósito da Páscoa de Jesus? Será que é esse o projeto da nova era que o Espírito israelita está falando para nós aqui? O que é a nova era? Nós precisamos entender que nós estamos num momento de passagem. A Terra está saindo de um mundo de provas e expiações, de dores, de materialismo, e indo para um mundo de regeneração. E ir para esse mundo cabe só a mim. Será que eu vou estar lá naquele voo, naquela passagem, naquele trem? O que eu estou fazendo para isso? Esperando o milagre do domingo de Páscoa? Ou eu estou rompendo como a Madalena, saindo da minha zona de conforto, enfrentando os perigos que a vida oferece para ir até lá? Ela foi fazer o que ela achou certo que ela deveria fazer. Ela não teve medo se ia ter soldado. Ela até foi muito cedo. Né? Nós temos um instinto de sobrevivência muito forte em nós, e ela também tinha, mas ela não deixou que o medo ou acabou, eu vou ficar quietinha aqui, que isso paralisasse ela. Então a Sexta-feira Santa não deve ser entendida como a morte, mas como a passagem, a transformação. Perceber que o sofrimento, a cruz, a dor e a humilhação que Jesus passou, veio ensinar e não salvar. Veio mostrar que cada um de nós tem um plano de evolução e não uma cruz. Cada um de nós precisa caminhar, não o Calvário, mas a trilha que nós escolhemos. Nós temos um projeto reencarnatório. Cada um de nós veio aqui para fazer alguma coisa. E cabe a nós analisar do que eu estou fugindo. Eu estou vivendo o meu sábado de aleluia, só o meu auê, o auauá, ou eu estou só esperando o milagre, ou eu estou rompendo com as situações e fazendo o que eu tenho que fazer. E o que é que eu preciso fazer para estar nesse carro que vai me levar para o mundo de regeneração? Primeiro, eu preciso começar a ver o outro como meu irmão. Eu preciso despertar a caridade no meu coração. Eu preciso viver e construir uma sociedade solidária. E essa sociedade, eu não preciso pensar em Santa Bárbara inteira. Eu posso começar com a sociedade lá da minha casa. Um casal é uma sociedade. Uma família é uma sociedade. Eu não preciso pensar na grandiosidade, eu não preciso abraçar o mundo, eu nem consigo. Então eu preciso fazer aquilo que eu consigo fazer. E despertar a espiritualidade em torno daqueles que eu estou. Floresça onde Deus te plantou. Que a gente seja luz e não sombra. Então, quando nós pensamos em humanidade, a gente sempre vai pensar naquele grande grupo. Existe um quadro muito famoso que eu acho que a maioria das pessoas já viram, que é uma imagem de Jesus com uma ovelhinha no braço. Então aquela imagem, ela quer dizer o quê? Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas vai ficar desgarrada. Então imaginem que nós todos estamos caminhando
nessa média aqui para irmos para um outro mundo, para o mundo de regeneração. E aí, de repente, alguém se dá conta, a Liamara não está aqui nesse grupo. Será que eu vou ser a ovelha que Jesus vai ter que ir atrás buscar? Por que eu não posso caminhar com a humanidade, me transformando para chegarmos todos juntos lá? Quando eu estava lendo isso aqui para montar a minha palestra, eu imaginei assim, sabe aquelas festas onde a gente quer tirar uma foto com os primos, aquela família enorme, aí começa a buscar um, buscar outro, no fim tu leva uma hora e tu não reúne aquele povo todo para tirar uma foto. Então mais ou menos nós estamos desse jeito. Alguns já estão lá na frente, outros estão aqui no meio, outros estão perdidos, um para cada lado e Jesus nos buscando. Então nós precisamos nos dar conta que essa caminhada, esse trilho, embora todos estejam trilhando aqui na Terra, é eu que escolho o caminho que eu vou, para onde eu vou. Porque evoluir é obrigatório, é uma lei divina. Em algum momento eu tenho que evoluir, eu tenho que aprender, eu tenho que caminhar. Mas ninguém vai me pegar pela orelha e puxar. Eu não sou obrigada. Quando eu cansar de sofrer, eu vou me dar conta que eu preciso começar a caminhada. E aí, a última frase do Evangelho, o Espírito Israelita diz uma frase linda. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, que bênção que nós fomos apresentados ao Espiritismo. A todos os ensinamentos, a todos os esclarecimentos que ele nos traz. E aqui a gente não está falando que outras religiões não façam isso, mas a gente aprende, a gente estuda e a gente compreende de uma maneira muito clara e simples e leve, como o Espiritismo nos explica as situações. Porque o Espiritismo é um instrumento que nos conduz para essa nova era. Esse instrumento é uma transformação e ele nos ajuda a compreender melhor esses ensinamentos do Cristo e também nos ajuda a colocá-los em prática com consciência. Hoje, meus irmãos, nós temos todos os meios, as facilidades para aprender, até para ensinar, para compreender e assimilar, para buscar e receber. Facilidades e comodidades que nunca foram vistos. A tecnologia nos proporciona tantas coisas boas. E mesmo assim, nós estamos descontentes, infelizes, depressivos e muitas vezes revoltados com Deus e até com o mundo. E por que nós nos sentimos assim? O grande desenvolvimento científico e tecnológico atual, prenunciando avanços nunca antes imaginados, não tem sido capaz de tornar as pessoas felizes, que é o maior desejo de todos. E as pessoas serem felizes está incluído nas leis divinas. O Pai, o Criador, não criou ninguém para ser infeliz nem para sofrer. Porque o propósito de cada um de nós é evoluir e nos tornarmos espíritos puros. Então, se as ferramentas tecnológicas, o conforto e as comodidades não são suficientes para nos ajudar, nos transformar em pessoas felizes, quais são essas ferramentas que nós precisamos usar para chegar lá? Então eu vou citar algumas que não precisam ser compradas, que não custam nada. A primeira delas é o autoconhecimento. Viver o sábado, entrar em nós, nos conhecermos, olharmos para nós, olharmos nossas qualidades e os nossos defeitos, sem nos julgarmos. Nós não precisamos julgar.
Nós precisamos entender como nós somos e aceitar. A partir daí eu consigo me modificar. O Santo Agostinho dizia que a gente não deve fazer uma análise anual de nós mesmos. Nós devemos fazer essa análise diária. O que eu fiz de bom e o que eu não fiz de bom hoje? Eu consigo corrigir a minha rota se eu fizer isso todas as noites. Hoje eu fui ríspida com o meu colega. Amanhã eu vou tratá-lo melhor. Amanhã, depois de amanhã eu também vou tratá-lo melhor. E assim eu transformo o hábito da rispidez e começo a tratar as pessoas todos os dias bem. Eu não preciso devolver as pedradas. Quem joga pedra é dele, não é meu. Lembram daquela história da pessoa que foi jogar carvão? Quem que se sujou? Então nós precisamos fazer essa análise, esse autoconhecimento, refletir o nosso sábado. Uma outra ferramenta que eu posso usar e devo é a prática do bem e da caridade. Agir com benevolência e indulgência e praticar caridade. É uma ferramenta que transforma e vira virtude. E nós podemos entender que agir com benevolência e indulgência com outra pessoa não custa absolutamente nada. Eu posso começar fechando a minha boca, não julgando um ato que o outro cometeu. E ainda ser indulgente, não espalhando uma fofoca. Se eu fechar a boca, eu já estou agindo assim. Prece. Uma das mais poderosas ferramentas para minha evolução. Não com palavras, nem longos discursos, com sentimento. Deus me ouve. Reforma íntima, transformar os meus maus hábitos, mudar os meus padrões. Eu posso começar deixando de reclamar. Vigilância e vontade. Eu sei que a transformação é necessária, mas eu preciso parar de esperar o domingo, o milagre. Evangelho no lar e estudo doutrinário do Evangelho. Muitas vezes a gente se dá conta que abrir o Evangelho, assim, aleatório, e ler um trechinho, agradecer ao Pai, custa 5 minutos, nem isso às vezes, dentro da minha casa. Eu vou mudando a energia do meu lar, a vibração. Se nós pararmos para analisar, Deus não pede nada fora daquilo que a gente possa fazer. Na verdade, eu acho que até é pouco e a gente não faz. Quem não consegue vir até a casa espírita 1 hora por semana para participar dos estudos, abra o Evangelho em casa. Lê uma questão do Livro dos Espíritos, um trechinho do Evangelho. Uma vez na semana, as coisas começam a mudar, interna e depois externamente. Então, todas essas ferramentas, elas são gratuitas, estão em nós e à nossa disposição. Elas aguardam um momento de a gente começar. E tem mais uma facilidade. Ninguém diz que eu preciso fazer todas ao mesmo tempo. Enquanto eu estou fazendo o meu autoconhecimento, eu posso fazer a prece e o Evangelho no lar. Daqui a pouco eu vou ter vontade de iniciar a minha reforma íntima. Então eu não preciso dizer, de hoje em diante eu vou me autoconhecer, eu vou fazer prece, eu vou estudar o Evangelho, eu vou ser benevolente, eu vou fazer vigília. Ninguém disse que eu tenho que ser tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu preciso começar.
Então, para fazermos parte da nova era, desse novo mundo, onde prevalece o bem sobre o mal, nós precisamos trabalhar em nós mesmos e em conjunto com os outros, pois a construção do mundo de regeneração é uma responsabilidade coletiva, exigindo amor, caridade e trabalho de reforma interior. Não é uma mudança mágica, mas é uma evolução contínua e constante. E aí nós podemos pensar assim, que não seja eu a ovelha desgarrada que Jesus precise ir buscar. E que nós possamos, cada um de nós aqui, estarmos juntos no trem da regeneração. Muito obrigada e uma boa noite a todos, que assim seja. Obrigada, Lia. As reflexões da noite de hoje são muito interessantes. E como ela disse, né, que não sejamos nós a ovelha desgarrada. Mas vamos pensar um pouquinho. Jesus também disse, né, enquanto uma ovelha estiver fora do rebanho, o rebanho não vai estar completo. Sabia? Então, todos nós vamos ter que melhorar. Não adianta. Nós não vamos deixar aqueles irmãos com dificuldade. Esse deixa para trás, vamos nós para frente. Não, todos vamos ter que ir. Jesus, nosso irmão maior, que vem há mais de 2000 anos, nos ensinar, nos trazer o Evangelho. E Deus, como Pai, que tem misericórdia por nós todos, não vai deixar nenhum dos filhos dele para trás. Então vamos pensar, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Como ele diz aqui na nova era, lá no final ele fala assim, ó, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Ideias morais. O que é que nós temos que melhorar? A nossa moral, a nossa forma de ser. Nós temos que melhorar o nosso pensamento. Foi falado bastante aqui, né? Melhorar tudo isso. E não se, aqui diz, não se pense, entretanto que esse desenvolvimento acontecerá sem lutas. Não é luta externa, é luta interna. Por que é luta interna? Porque é a mínima mudança. E como é difícil a gente mudar. É muito difícil. Tirar aquele homem velho, aquelas cracas que a gente tem, né? Ter mais responsabilidade, mais seriedade, aproveitar melhor o tempo. A gente diz, depois eu faço. Às vezes não tem depois. Aí tu vai ter que esperar o próximo trem quando vier. E aí fica às vezes mais difícil. Então, essa luta que ele fala aqui é a luta interna. A gente tem que se impor a determinadas coisas. Eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É melhor para mim. Eu não tenho que estar me preocupando. É melhor para o outro. Não, eu tenho que entender. Eu tenho que procurar. E o Espiritismo nos ensina muita coisa, né? Para chegar à maturidade, elas precisam de abalos e de discussões. Olha o que esse irmão diz para nós. A fim de atrair a atenção das massas. Olha só. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade na moral impressionarão os espíritos, que então se dedicarão à ciência que lhe dará a chave da vida futura e lhe abrirá as portas da felicidade eterna. O que é isso? Quando eu melhorar moralmente, tudo vai ficar mais fácil. Nós temos a ciência a nosso favor. Se nós pensarmos assim, há uns 100, 200, 300 anos atrás, nós não tínhamos essa luz clara, nós não estávamos aqui estudando.
Nós não estávamos pensando na vida. Estávamos fazendo isso. Eu lembro que há 50 anos atrás, 40, esse horário lá em casa não tinha luz. E hoje a gente tem tanta coisa. A ciência é a nosso favor. Mas aí a gente não tem tempo, né? Não tem tempo, não pode. Vou deixar para depois. Depois. Quando? Mas cada um é responsável por si. A gente não está falando nada e obrigando ninguém a fazer nada. Cada um faz aquilo que quer. Mas é uma pena que a pessoa não sabe usar o seu livre-arbítrio para o seu bem. Então vamos pensar nisso. Moisés começou, Jesus continuou e o Espiritismo concretizará a obra. O Espiritismo é uma doutrina consoladora. Ele nos explica, ela nos ensina, ela nos dá um direcionamento, mas vai depender de mim querer andar ali ou não. Então que Deus nos ajude, que a gente tenha a força de vencer essa forma às vezes torta de ser e se coloque na caminhada boa da vida, com bons pensamentos, aproveitando essas dicas que a Lia deu, né? Fazer um alto entendimento, né? Autoavaliação, e vamos procurar aproveitar melhor o nosso tempo, porque depois não adianta. É aquele ali que nós temos agora, e agora que nós temos que aproveitar. Depois é depois. Que Deus nos ajude e que a gente possa ter força e entendimento e aproveitar. Então eu convido mais uma vez para que possamos agradecer por aqui podermos estar, por termos esta casa, por termos a doutrina espírita que nos esclarece, nos orienta e nos traz a mensagem do Cristo. Que a tua luz, Senhor, envolva todos e que possamos fazer o melhor. Que a paz esteja com todos, que assim seja. Que assim seja. Então nós vamos dar continuidade através dos passos.